funcionário público. O brasileiro adora falar mal do brasileiro. E essa frase ela é autoconfirmada. Por quê? Pelo fato de eu ser brasileiro. E estar reclamando do brasileiro, reclamar do brasileiro. Mas de todos os brasileiros, o que o brasileiro mais gosta de desacatar é o funcionário público brasileiro. A gente tem tanta bronca dessa figura que existe até uma lei proibindo desacatá-lo. Que é a prova de que isso acontece todo dia. Não existe nenhuma lei proibindo desacatar garçom, especificamente, por um motivo. A gente adora garçom. Ninguém desacata garçom. E como o brasileiro também é muito esquecido, em todas as repartições tem sempre um cartaz com essa lei em letras bem grandes. E se tem um cartaz desse, é porque deve acontecer toda hora. É como diz o ditado, se tem cartaz, tem história. É como aquele cartaz de uma escola que dizia que não pode beliscar, não pode dizer que vai matar o colega. Para isso virar uma regra, tem até uma criança muito obcecada com dizer que vai matar o colega. O ranço com o funcionário público segue firme e forte e virou até um programa de governo, sim. O responsável pela política econômica do governo Bolsonaro, nosso querido Paulo Guedes, adora dizer que um dos maiores problemas do Brasil é que tem muito funcionário público mamando. Não vamos tirar nada de ninguém. Só vamos pedir uma contribuição. Por favor, enquanto o Brasil está de joelhos, nocauteado, tentando se reerguer, por favor, não assaltem o Brasil. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Sim, é isso mesmo que você viu. Um cara que lucrou milhões com juros e especulação no sistema financeiro, ele está comparando alguém a um parasita. Essa é a famosa autoestima do banqueiro branco. Mas existe um determinado tipo de funcionário que a gente perdoa. É o funcionário chamado técnico. Sim, aquele que foi escolhido exclusivamente por suas qualidades técnicas, cujo trabalho é essencial para todos nós. O que é engraçado é que a palavra técnico, no português, tem vários sentidos, nem todos são sinônimos de excelência. Por exemplo, um técnico pode ser um profissional formado por correspondência no Instituto Universal Brasileiro. Instituto esse que é uma contradição em termos, porque ou é universal ou é brasileiro. Esse curso era anunciado em todas as revistas em quadrinhos, uma espécie de pioneiro no ensino à distância, que eu nunca vou saber se funcionava, porque eu nunca conheci ninguém formado pelo Instituto Universal Brasileiro. Também com essa estratégia, quem que lê Turma da Mônica e pensa, sabe o que eu estou precisando? De um curso técnico de rádio amador. Aliás, tem uma pessoa famosa assim, eu conheço, que se formou em eletricista no Instituto Universal Brasileiro, sim, por correspondência, dele mesmo, o Bolsonaro. Infelizmente, o pior garoto propaganda possível. Afinal, ele está deixando a gente sem energia. Técnico também é o nome que se dá a um treinador de futebol, que não raro é chamado de burro pela torcida, seja o Guardiola ou o Lisca doido. Na verdade, tudo que coloca técnico fica pior, pensando bem. Desenho é legal, desenho técnico é chato. Beijo, legal, beijo técnico, Mas na política é diferente. Em política, o termo técnico é quase uma condecoração. Por exemplo, Bolsonaro sempre prometeu montar sua equipe usando, em vez de indicações políticas, né, o critério técnico. Lógico, os 20 e poucas indicações desse ano serão obedecidos ao critério técnico. A nomeação dos ministros está escolhendo por critérios técnicos, né? Competência, autoridade, patriotismo. Tive a oportunidade ímpar, como chefe de executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas. Sim, Weintraub, Pazuello, Salles, Queiroga, todos esses foram escolhidos pelo critério técnico. O que é estranho, porque eles não passariam num psicotécnico. O Guedes, por exemplo, levou para o governo, junto com ele, uma equipe supostamente técnica, a famosa ala técnica do governo Bolsonaro. A ala técnica, aliás, é engraçado que a ala parece coisa de escola de samba. E nesse caso, a ala técnica deve ser uma alegoria, tipo a ala das baianas. São pessoas fantasiadas de baiano, fingindo que são baianas, mas não tem ali necessariamente baiana de verdade. O problema é que a ala técnica dele tem se mostrado especialmente incapaz e despreparada. É gente tipo Salim Matar, um empresário que participou do governo Bolsonaro no ano passado, como secretário de desestatização. Sim, eles criaram uma secretaria de desestatização e eu já acho isso muito Brasil. Porque olha a ideia da pessoa. Gente, o Estado está muito inchado, tem secretaria demais, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê?
Já sei, vamos criar uma secretaria. Uma secretaria, mas tem secretaria demais. Sim, a gente cria uma secretaria que é para diminuir as secretarias, a função dessa secretaria. Quando o Salem era secretário, a empresa da família dele, a Localiza, recebeu quase 15 milhões de reais de verba pública através de um reembolso por um suposto pagamento fiscal indevido. O irmão dele, Eugênio Matar, virou a pessoa física que mais recebeu pagamentos da União em 2020. Isso mostra que tem uma privatização que dá muito certo no Brasil, que é a privatização do dinheiro público. Outro técnico do Guedes é o Paulo Webel, um advogado, com nome de coachar de sapo, Webel, que atuou por muitos anos no setor financeiro e em instituições de promoção do liberalismo no país. Ele tem essa cara de liberal que eu amo, que a internet imortalizou com o meme do playboy rico de mocassim. Com licença, o senhor poderia ceder seus direitos trabalhistas por completo? Ele também saiu do governo no ano passado, segundo ele, que as reformas liberais não andavam. E também por conta desses motivos aqui. Tem um custo alto você estar no governo. Minha família mora em Porto Alegre, eu tinha que ficar deslocando e de volta. A remuneração Manuzinha lá tá arrebentando, hein, a Manuzinha. Manu, vai, Manu. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, o custo de oportunidade, a remuneração para quem vem no mercado privado, no setor público é bem menor. Sim. O cara trabalhava para diminuir os gastos do Estado e resolveu sair desse trabalho porque ele achou que o Estado estava gastando muito pouco com ele. Entenderam? A falta de qualidade técnica da ala técnica de Guedes não chega a ser surpreendente. Afinal, a verdadeira ala técnica do Estado não é o Paulo Guedes. Nem seus economistas e advogados, nem ministro nenhum. Porque se você parar para pensar, a ideia de uma nomeação técnica não faz o menor sentido. Claro que é importante que todos os indicados sejam tecnicamente bons, mas só por serem indicados, eles não são da ala técnica, eles são cargos políticos. Afinal, quem indica é um político que ganhou a eleição. A única ala técnica dentro do Estado é justamente a ala daqueles que não foram indicados. Aqueles que passaram por concursos, que aferem justamente a qualidade técnica dos candidatos e servem ao Estado independentemente de quem está no governo. São os funcionários públicos, os tais parasitas do Guedes. Parece o nome de uma banda de rock portuguesa. O concerto dos Parasitas do Guedes. Nunca ouviste? Parasitas do Guedes? Se tem uma coisa que essa pandemia nos mostrou, é que muitos dos nossos funcionários públicos têm sido bastante técnicos, mesmo dentro desse caos político em que o Brasil se encontra. As maiores irregularidades expostas pela CPI da pandemia, por exemplo, só vieram à tona graças às delações de funcionários públicos, como o Luiz Ricardo Miranda, irmão do Luiz Miranda, servidor do Ministério da Saúde, que afirmou que havia irregularidades na aquisição da vacina contra a Covid pelo governo. Sim. Saudade do tempo que a gente achava que o governo não estava comprando vacina por negacionismo. E não porque ele preferia comprar uma vacina não testada, superfaturada, vendida por um cabo da PM numa praça de alimentação. Outro funcionário público que ficou recentemente famoso foi um fiscal da Anvisa, que interrompeu o jogo das seleções do Brasil e da Argentina por violarem as regras sanitárias. Segundo o funcionário da agência, havia 4 jogadores argentinos que precisavam fazer isolamento de 14 dias ao chegar no país, e as federações tentaram burlar a legislação para que eles participassem da partida da mesma forma. E o resultado foi esse aqui. A atitude da Anvisa e da Polícia Federal é absolutamente correta. Eles estavam pedindo para o fiscal, pelo menos, para ele esperar o intervalo da televisão. Falaram, libera aí, deixa se jogar só mais 40 minutinhos aqui, deixa os moleques brincar. Sendo que os moleques, no caso, são os diretores da CBF. Para vocês entenderem o nível de intimidação, tudo indica que o presidente interino da CBF chegou a tentar colocar o funcionário da Anvisa no telefone com o ministro-chefe da Casa Civil. Essa indicação muito técnica, aliás, que é o Ciro Nogueira, do PP. Deputado desde 26 anos, formado na lista do Odebrecht, com pós-doutorado em estudos do Centrão ele tem. Enfim, o funcionário da Anvisa se recusou a falar com o Ciro e disse que aquilo era uma tentativa clara de intimidação. Esses atos de resistência dos nossos funcionários públicos só foram possíveis por um motivo. Por quê? Porque essa galera não estava com medo de ser demitida. Como disse o próprio Luiz Miranda, que era o chefe de logística dos insumos estratégicos no Ministério da Saúde, meu cargo não é indicação política, não sou filiado a nenhum partido, meu partido é o SUS, trabalho em defesa do interesse público. Ou seja, só dá para proteger o SUS defendendo também os custos dos funcionários do SUS, que não podem estar na reta. Essa particularidade do funcionário público, que é a estabilidade, é talvez a característica mais importante da carreira do servidor. Porque é ela que permite que o funcionário não se curve às
pressões políticas. É o que permite que ele seja técnico. A estabilidade garante ao funcionário concursado que seu emprego será mantido, a não ser que exista justa causa para demissão. Não é à toa que, praticamente, todos os países desenvolvidos garantem estabilidade para os seus funcionários públicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a probabilidade de um servidor ser demitido ao longo de toda a carreira é de 6%. Mas deve ser porque eles são uma nação comunista, inchada, hipertrofiada, como o Eduardo Bolsonaro bem nos alertou. Os Estados Unidos estão perto de virar uma Venezuela. Pois bem, apesar de tudo isso, Paulo Guedes e seus falsos técnicos decidiram usar seus cargos políticos para atacar justamente a estabilidade do serviço público, ou seja, atacar os servidores técnicos. E para isso eles apresentaram ao Congresso um projeto chamado de Reforma Administrativa. Trata-se da PEC 32, escrita pelo Paulo Rebel e enviada pelo governo à Câmara dos Deputados no final do ano passado. A PEC está em tramitação nesse momento e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já demonstrou ser favorável à sua aprovação, o que não surpreendeu ninguém, além de comentaristas que acham que o governo Bolsonaro tem uma ala técnica. Um dos pontos que serviram para justificar a PEC é a ideia de que servidores no Brasil ganham demais e têm muitos privilégios, e que a reforma ela serviria para limitar essas benesses. E realmente, alguns servidores, como certos juízes e membros do Ministério Público, chegam a receber mais de R$100 mil por mês, explorando as brechas da lei. A parte curiosa aqui é que quem deveria fazer valer a lei é quem melhor explora suas brechas. O pobre da lei tem suas brechas exploradas sem consentimento. Mas isso está longe, de ser uma regra dentro do serviço público. A imensa maioria dos servidores ganha mal. Sim, os servidores municipais, como muitos professores de educação básica ou enfermeiros de posto de saúde, que formam a maior parte do funcionalismo público, não tem praticamente nenhuma diferença salarial em relação aos trabalhadores da iniciativa privada. Dos mais ou menos 11,5 milhões de funcionários públicos, 1/4 deles recebe um salário por volta de R$ 1.500. Metade recebe até R$ 2.700. Comparando entre os funcionários dos 3 poderes, em média, um servidor do executivo ganha metade do que um funcionário do legislativo ganha metade do que alguém do judiciário. Não é todo servidor que é um marajá que vive cercado de privilégios. Existe essa categoria, que é o topo da pirâmide, que é muito exclusivo, enquanto a base imensa vive na dificuldade, numa precarização crescente, que é basicamente a descrição de tudo no país. O Brasil é um grande esquema de pirâmide, ou seja, o ódio ao funcionário público está mal direcionado. Faz sentido você odiar e querer desacatar aquele que está no alto da pirâmide, ganhando, inclusive, acima do teto. Não faz sentido direcionar o seu ódio para o servidor que está na ponta. Basicamente, não faz sentido odiar o Linneu, da vigilância sanitária, da grande família, caso você não esteja lembrando, quando, na verdade, o vilão é claramente o Mendonça, seu chefe. Segundo os técnicos de Guedes, a ideia da PEC 32 era corrigir injustiças e diminuir os custos da máquina pública. A gente imagina, então, que os maiores afetados devam ser, claro, os funcionários do alto, como chamava antigamente, do ó de penacho. Era a gíria para o alto funcionarismo público. Acabei de denunciar que no meu curso de letras a idade média era 74 anos. E os funcionários os altos funcionários públicos eram funcionários do ó de penacho, se falava. Na verdade, eles nem tinham sido incluídos na PEC, os funcionários do ó de penacho. Sim, o Ministério da Economia tinha excluído do texto todos os atuais juízes e promotores, por exemplo, além dos membros do Legislativo, claro, e também pasmem, dos militares, ou seja, todos aqueles que eles chamavam no texto de membros do poder. Sim, esses são os membros que são mais inchados, se é que vocês me entendem. E que por isso, os membros mais inchados entram nas brechas da lei. A reforma, do jeito que ela foi redigida, ela atingiria principalmente os funcionários do Executivo, cuja enorme maioria trabalha para as prefeituras brasileiras, como os professores da rede básica, os funcionários dos postos de saúde, aqueles que já são os que recebem menos. Em outras palavras, o governo quer mexer em salários de 3 mil e não em salários de 30 mil. Simplesmente para ficar mais fácil aprovar, já que não atinge quem tem mais poder de influência. O documento que a equipe do Guedes entregou em setembro tinha uma bizarrice muito grande, que era a proposta de acabar com o regime único do servidor e criar 5 novos tipos de vínculo. E só um deles teria estabilidade no trabalho. Sim, uma pequena minoria do serviço público. Quer dizer, a maior parte dos servidores ficaria à mercê das vontades do governante do momento, podendo ser sumariamente demitida se não fizesse o que o chefe manda. Isso daria ao prefeito da cidade, por exemplo, o poder de demitir o fiscal ambiental que multou sua fazenda, ou a enfermeira que se negou a deixá-lo furar a fila da vacina, ou o professor que deu nota baixa para o seu filho.
Mas isso daí seria só no caso o filho do prefeito frequentar a escola pública, coisa que eu acho que não rola no Brasil. Mas rolam vários outros perigos. E essa retirada da estabilidade dos funcionários é defendida ferrenhamente por Bolsonaro. Já deixou bem clara a sua opinião sobre o assunto diversas vezes. O que nós pretendemos é, daqui para frente, quem toma posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso aí? É comum. Vamos falar em prefeitura. Um prefeito faz concurso, etc. Se bem que quase todos estão no limite do gasto, levando-se em conta a lei de responsabilidade fiscal. Mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas. Sim, ele fala de concurso público como se fosse uma contratação. Logicamente, o próximo prefeito pode demitir essas pessoas, mas é claro que na cabeça do Bolsonaro essa regra não valeria para todo mundo. Logicamente, algumas carreiras terão estabilidade. Como veio um delegado da Polícia Federal conversar comigo essa semana, acolhi o seu posicionamento, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, entre algumas outras Forças Armadas, não terão essa estabilidade quebrada. Afinal de contas, você não pode formar um garoto na Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos para especificamente ser militar. O cara é Forças Especiais, é comandos, é paraquedista, simplesmente mandar embora. Você não pode fazer isso. O Bolsonaro usa uma formação militar de 4 anos como motivo para dar estabilidade. O cara ficou lá 4 anos estudando. Como se as outras profissões não precisassem de formação nenhuma, né? Medicina é só chegar lá, cortar, meter, tirar o cano. Qual é o mistério? Mas dá para entender essa empatia dele com isso que ele chama esse garoto policial federal, já que é esse garoto que vai ter o poder de investigar os seus filhos. Aliás, é curioso que ele usa o exemplo de alguém que não pode ser mandado embora. Quando ele vai dar o exemplo, ele fala, mas um paraquedista, formado nas agulhas negras, é precisamente o caso dele. A empatia dele não é empatia porque é com ele mesmo, é uma autopatia. Só que 56% da população tá querendo mandar esse paraquedista embora assim, Bolsonaro. Quanto antes, cara. Talvez justamente por essa relação tão íntima e empática entre Bolsonaro e as forças de segurança, que a reforma proposta pelos técnicos do Guedes ainda dava vários privilégios para os maiores aliados do governo, que são a polícia. Sim, com a reforma, os policiais garantiriam de volta a aposentadoria integral e também novas regras de pensão. Agora, o valor de pensão por morte para dependentes policiais pode ser vitalício e equivalente à remuneração do agente em caso de morte em exercício da função. Só para lembrar, esse é o mesmo governo que vetou um benefício mínimo aos familiares de funcionários da saúde que morrerem no combate à Covid. E quando o Congresso derrubou o veto dele, foi a Justiça para dizer que não iria pagar o benefício. E levou a briga até o Supremo, onde ela segue até hoje. A reforma ainda garantiria foro privilegiado para os delegados gerais das polícias civis e para o delegado geral da Polícia Federal. Sim, quem tem cu obstruído tem medo. O texto proposto pelo Ministério da Economia ainda criava os cargos de liderança. Queriam reunir os cargos comissionados e os de função gratificada. Função gratificada, por exemplo, é o caso de um professor de universidade que vira chefe de departamento e passa a ganhar mais durante um período. Esse tipo de cargo de profissional, ele precisa, no Brasil hoje, ser concursado. Mas, com a mudança que o Guedes propôs, cargos de liderança poderiam passar a ser ocupados por pessoas que não passaram por concurso nenhum. O Olavo de Carvalho, por exemplo. Ele poderia ser indicado pelo próprio presidente para chefe de departamento de filosofia da USP. Sem nem mesmo ser professor concursado de lá, na verdade, sem nem mesmo ter concluído o ensino fundamental. É como se toda universidade virasse uma espécie de governo Bolsonaro. E o resultado disso seria até 1 milhão de cargos de livre nomeação nas mãos do governo. E Bolsonaro poderia usar esses cargos imediatamente com bem entender. Não tem dúvidas que ele usaria o critério técnico. O mesmo que fez ele nomear um ministro da Educação que separou 3 chocolates de um punhado de 100 para ilustrar um corte de 30%. Ou um ministro da Saúde que não sabia o que era SUS. Ou o ministro da Justiça que posou com um calendário para provar que aquele era o seu perfil oficial no Twitter. Sim. Esse é o modelo ideal para quem contrata funcionário para pegar uma parte do salário dele. Não que Bolsonaro, enfim, fizesse isso, mas vamos supor, não é, que tivesse hábito de contratar pessoas para ficar ali com... Imagina, ter 1 milhão de pessoas para contratar, que beleza que não daria. Afinal, não dá para dizer, né, que os 102 familiares que Bolsonaro contratou para os seus gabinetes, que a família Bolsonaro contratou, foram escolhidos todos pelo critério técnico. Mas o critério que eles escolheram mais me parece ter sido quem tem conta no Bradesco aí na família?
Quais são os cunhados que sabem fazer um saque na boca do caixa? Acho que esse era o critério de contratação do gabinete de Bolsonaro. Por fim, a PEC 32, do jeito que foi proposta, ela criava mais 2 tipos de funcionários sem estabilidade. Eles seriam a maioria do serviço público, eles seriam contratados sem CLT. No fundo, parece que era isso mesmo que o governo Bolsonaro queria criar. Queria criar ainda mais castas dentro do serviço público. Privilegiar ainda mais o parasitismo e, ao mesmo tempo, destruir a carreira da maior parte dos servidores, estimulando a politização e a corrupção. Essa reforma administrativa está parecendo as reformas do Luciano Huck no Lata Velha. Tipo aquela vez que ele transformou o carro de um pedreiro naquilo que ele chamou de pedreiro móvel, que é o mesmo carro, só com um tijolo pintado na lataria e no estofado. O carro acabou abandonado pouco tempo depois, obviamente. A PEC proposta pelo Guedes ainda não foi aprovada pelos deputados e seu texto original era tão merda que ele foi radicalmente desidratado na comissão especial da Câmara. Os 5 novos tipos de vínculo já caíram, por exemplo, o que deixou a PEC menos apocalíptica, mas isso não significa que a reforma tenha ficado boa. Ela ainda é bem ruim, principalmente na instituição de um vínculo temporário, que acaba com a estabilidade para várias carreiras do serviço público. Estabilidade num país que tem Bolsonaro como presidente é especialmente relevante. Bolsonaro já disse numa live, por exemplo, que funcionários que atrapalhassem o progresso, demorando para conceder licenças para empreendimentos, poderiam ir para a ponta da praia. E ele não está se referindo a um resort, não da ponta da praia, não. É uma gíria do tempo da ditadura militar para o lugar onde se executava dissidentes do regime. Bolsonaro falou ainda que não mandava neles, mas se pudesse, cortaria a cabeça dos servidores. Essa foi a metáfora bonita que ele pensou. Antes mesmo de assumir a presidência, ele já atacava fiscais do IBAMA, por exemplo, dizendo que eles atrapalhavam o progresso e multavam por capricho pessoal. Olha, por um capricho pessoal, eu queria mandar você tomar no cu, Bolsonaro, mas a minha ala técnica, que é o departamento jurídico, me aconselhou a não fazer isso não. E eles têm muita estabilidade, eles não cedem às minhas pressões políticas. Quer dizer, Bolsonaro e seus falsos técnicos do Ministério da Economia estão tentando acabar com os verdadeiros técnicos do Estado. Isso tudo com os aplausos de um monte de gente na mídia que comprou essa ideologia bolsonarista da ala técnica para botar um freio na suposta ala maluca, como se tivesse essa diferença nesse governo. E é claro que fica a pergunta, se Guedes e seus técnicos conseguirem mesmo diminuir a ala técnica do Estado, com funcionalismo público, quem vai executar os serviços que hoje são públicos, como educação, saúde? Sim, porque o corpo de funcionários públicos brasileiros, na verdade, não é muito grande. Comparando com outros países, o Brasil tem até pouco funcionário público. A relação entre o número de funcionários públicos ativos e a população é de 5%, o que é uma porcentagem bem mais baixa do que a média dos países da OCDE. O nosso número de servidores corresponde a 12% do total de empregados no país, enquanto a média dos países desenvolvidos é de 20%. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e França são alguns lugares que têm um funcionalismo bem maior do que o nosso. Eles falam que o nosso funcionalismo é inchado, mas a verdade é que ele está meio anêmico. Eles estão sendo gordofóbicos em relação a ele. Tá? Ele retém líquido nas extremidades, isso sim, mas só isso. Se a gente perder os nossos funcionários públicos, só vai ter um jeito de entregar os serviços que a população precisa, através de iniciativa privada. E se tem uma coisa que essa pandemia nos ensinou, é que deixar esse serviço na mão da iniciativa privada é uma péssima ideia. Vejam só o caso da Prevent Senior. A operadora de saúde está sendo acusada por testemunhas de reduzir o oxigênio de pacientes graves, conduzir experimentos médicos ilegais e de omitir mortes num estudo sobre a hidroxicloroquina, que eles fizeram justamente para demonstrar a suposta eficácia do remédio. Ao que tudo indica, os caras deram cloroquina para umas 600 pessoas sem nem ter o consentimento do paciente ou da família. Pelo menos 9 pacientes morreram por causa do tal kit Covid deles. Por que os médicos da Prevent Senior levaram todo esse tempo para falar sobre o caso? Por medo de demissão e outras formas de retaliação. Coisa que eles não teriam tido se fossem funcionários públicos, com estabilidade. Quer dizer, achar que serviços públicos estariam melhor na mão do sistema privado não faz o menor sentido. Por isso que numa coisa, realmente, os críticos do nosso Estado têm razão. Às vezes, o governo brasileiro ele tem tolerância demais com gente que é muito, obviamente, incompetente. Pega o caso do Paulo Guedes. O cara dirige a economia brasileira faz quase 3 anos, até agora não acertou uma. Em 2020, ele disse que com 5 bilhões de reais no máximo, ele aniquilava o coronavírus. Já gastou mais de 500 bilhões. Até agora a pandemia não parou de se agravar. Ele previu que a recuperação econômica brasileira seria em V. Até agora ela tem sido em zeta minúsculo, aquela letra grega. Ele disse que se ele fizesse muita besteira, o dólar podia chegar a R$5.
Já passou de 5 faz tempo. Chegou perto de 6. Sob sua gestão, o real foi uma das moedas que mais perdeu valor no mundo inteiro. E o PIB brasileiro teve os piores desempenhos da história. Como diz a analista política MC Carol, a piroca não cantou. Muito menos era grossa. Eu caí legal na propaganda enganosa. E apesar de todas essas promessas furadas, Guedes continua no cargo. Sim, ele está lá. No cargo, sentado. E suas propostas continuam tramitando no Congresso como se merecessem qualquer tipo de atenção. Ele está lá com a geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Qualquer funcionário que prometesse tanto e não entregasse nada já teria sido demitido faz tempo. É por isso que a única reforma administrativa do Guedes que eles deveriam aceitar seria ele reformar a administração do próprio ministério que ele comanda, dando um exemplo de sacrifício pessoal pelo Brasil. Sim, está mais do que na hora do Guedes se demitir da iniciativa pública e voltar para a privada. Esse foi o Greg News.